Pessoal, vídeo sobre Roma, essa parte introdutória eu vou usar como base esse livro, A História Privada, A História da Vida Privada. Então, algumas curiosidades. Esse tipo de curiosidade ela é muito pedida na FUVEST, na segunda fase. Então, a primeira curiosidade, assim, primeiro momento dessa história dos costumes. Então, o aborto. Era comum o infanticídio em Roma. Então, muitas crianças eram mortas. As famílias em Roma não eram numerosas. O custo de vida era muito alto. E, geralmente, o pai, que tinha o pater familias, né, o pátrio poder, esse pai escolhia um para herdar o seu nome e os seus bens. E com isso, o que acontecia? O resto dos filhos eram vendidos como escravos. O aborto é comum. A etimologia da palavra aborto, então a palavra aborto no latim, ela vai significar o seguinte: afastar-se da criança e deixar ela perecer. Então é um significado que a palavra aborto ganhou. Acreditar que é interromper a gravidez no útero, né? Não. O aborto do latim é se afastar da criança e deixar ela perecer. Era comum em Roma esse tipo de costume. Outra coisa, a Roma é por si helenizada, assim, ou seja, duas línguas eram comuns em Roma, o latim e o grego. O latim era usado na estrutura de poder, no fórum, no senado, enquanto que o grego era a palavra de uso comum, uma palavra, língua popular em Roma. Então, uma maneira de forçar o poder é obrigar as pessoas a falarem latim. Outra coisa interessante da história de Roma é a questão própria da escravidão, né? A gente acha, alguns livros trazem a ideia de que Roma dependia da expansão para obter escravos, frutos de conquista. Não, segundo esse livro, que o autor, ele é Philippe Arié e Georges Duby, dois franceses que estudam isso muita profundidade. A escravidão comum é a escravidão dentro do próprio Império Romano, de famílias que vendiam seus filhos, de pessoas que se vendiam porque não tinha dinheiro para comer, então se vendia como escravo, plebeus mesmo que faziam isso. Então isso era muito maior o número desse tipo de escravo do que os escravos de conquista. E por último, o casamento. O casamento era uma instituição que não havia uma regulamentação, a pessoa escolhia uma mulher para casar e dar nome ao filho, mas isso não era regulamentado. Então, se a mulher fosse expulsa de casa, ela saía com a mão na frente e outra atrás, sem nenhum respaldo jurídico. E a relação com essa mulher não é uma relação de prazer. Então, a ideologia dentro do Império Romano é uma ideologia estoica, que obriga o indivíduo a se afastar dos prazeres da carne. Então, a mulher era vista como algo de reprodução e não como objeto de prazer, ou então havia uma recomendação estoica que dizia assim, tocar na mulher não evitando o desejo, evitando o prazer. Então era só para reprodução. Depois a moral cristã vai adotar esse princípio do estoicismo. Beleza? Então essa introdução ao Império Romano.